E agora informações aqui do Brasil, vamos destacar o tarifaço americano. O governo deve consultar o setor produtivo antes de decidir se aplica a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. A medida seria uma resposta à nova taxação de 25% sobre os produtos brasileiros, que passa a valer na próxima quarta-feira. O Palácio do Planalto também deve apresentar um plano de auxílio econômico para as empresas afetadas. É o Pedro Moreira que vai trazer para a gente as reações que estão no radar nesse momento lá em Brasília. Oi, Pedro. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo sábado para quem está com a gente. Depois daquela mudança de postura por parte do Palácio do Planalto, né? A gente lembra que na madrugada de quinta-feira o governo disse que iria acionar imediatamente os mecanismos previstos na lei da reciprocidade econômica. Depois daquilo a gente teve o governo dizendo que iria estudar um momento adequado de adotar essas medidas. Então agora a gente tem essa apuração que dá conta de que o governo vai se reunir com os setores produtivos para decidir os próximos passos. Essas conversas vão ser conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. E também ainda não está claro, Carol, se vai acontecer dentro de mecanismos previstos na lei da reciprocidade, que prevê essas consultas ao setor produtivo, ou se serão primeiro consultas informais. A gente lembra que a apuração da CNN também apontou que os empresários são contrários a qualquer medida de reciprocidade, com medo disso escalar ainda mais a crise, né? Provocar novas tarifas por parte do governo de Donald Trump. Então, o governo brasileiro vai ouvir os empresários para saber se deve adotar as medidas e quais medidas seriam essas. Se seriam, por exemplo, tarifas contra produtos brasileiros ou outras iniciativas previstas na lei da reciprocidade econômica. O governo também deve oferecer a esses empresários, Carol, uma nova etapa daquele plano Brasil soberano, que foi criado no ano passado, quando o primeiro tarifaço de Donald Trump foi anunciado. Foi criado primeiro por medida provisória, depois aprovado pelo Congresso, e esse plano deve prever aí apoio a essas empresas mais afetadas por essas tarifas, que pode chegar até 15 bilhões de reais. Seriam refinanciamentos, né, linhas de crédito para esses empresários mais atingidos pelas tarifas que vão entrar em vigor na próxima quarta-feira. Os empresários, por sua parte, devem pedir ao governo a retomada de um programa chamado Reintegra, que é um programa voltado para empresas exportadoras e que devolve para as empresas parte dos impostos que são recolhidos aqui no Brasil quando esses produtos deixam o país. Carol, o presidente Lula falou nessa sexta-feira pela primeira vez sobre esse novo tarifaço. Até então, a gente lembra, a gente teve declarações por meio de notas do Palácio do Planalto, postagens de Lula nas redes sociais e muitos ministros, né, se pronunciando, foram escalados pelo Planalto para falar sobre essa nova crise, mas ontem o presidente participou de uma agenda no Rio de Janeiro e falou pela primeira vez sobre esse caso, dizendo que o Brasil não quer guerra e que se ele for travar uma guerra com Donald Trump, seria uma guerra de palavras para definir a verdade. A gente separou esse trecho da fala do presidente Lula, vamos acompanhar. Eu não falei do tarifaço, porque até agora o Trump não falou do tarifaço. Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar de presidente para presidente da República. Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós aqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Então ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra.
Vamos falar então sobre tarifaço com o nosso analista Theo Cury, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Ótimo dia para quem está com a gente. Theo, agora como será essa reação do governo brasileiro, né? No discurso ali já vemos a postura do presidente Lula a fazer referência a essa taxação de 25% sobre produtos brasileiros. Quando a gente olha para o cálculo feito pelo governo, qual que é o peso das questões políticas nessa resposta? Olha, a questão política, ela está dominando todo o debate aqui no Brasil, no cenário doméstico. Isso foi usado tanto pelo governo como pela oposição, em especial pelo principal adversário político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o senador Flávio Bolsonaro. Então, a pré-campanha do Flávio Bolsonaro aponta um uso político do tarifaço pelo governo do presidente Lula, e o próprio presidente Lula tem também usado essa questão política e eleitoral para conseguir garantir mais apoio para a eleição dele, para a busca dele pela reeleição ao Palácio do Planalto. O governo tem apontado algumas possibilidades, algumas alternativas a esse tarifaço imposto. Deu uma resposta anteontem, muito dura ao Marco Rubio, mas deixou, por exemplo, de falar e mencionar diretamente, expressamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de deixar aberto um canal de diálogo, porque o governo aposta ainda em conversas, em tratativas e negociações. Não para reverter o tarifaço, porque não vai conseguir, isso já está muito claro, mas para conseguir pelo menos manter um diálogo em aberto com o governo norte-americano. Ao mesmo tempo, o governo aposta na diversificação de mercados, com uma certa dificuldade e um engessamento em alguns setores, não à toa pensa também num auxílio financeiro a algumas empresas e setores que vão ser mais impactados porque tem o seu comércio direcionado para os Estados Unidos. E no terceiro lugar, um mecanismo que é legítimo e é válido, mas cujo uso é motivo de preocupação pela indústria, pelo Congresso e por diversos setores da economia, que é a lei da reciprocidade, que é a que o governo tem apostado como sendo uma das principais alternativas em resposta ao tarifaço. O governo americano já avisou que, se tiver uma resposta do governo brasileiro, a retaliação pode ser mais forte. Então, tudo isso tem sido colocado na ponta do lápis pelo governo ao traçar essa estratégia de resposta. Essa estratégia que parte de um cálculo da economia, um cálculo da política. O Theo Cury faz essa referência ao que foi a manifestação de Marco Rubio no primeiro momento, primeiro representante do governo americano a se posicionar sobre o tarifaço, assim que foi oficializada a aplicação dessas tarifas. Num primeiro momento, a resposta que vem do governo na figura do chanceler Mauro Vieira foi de condenar a declaração de Marco Rubio, mas sem referências a Donald Trump. Coube ao presidente Lula essa manifestação, fazendo referência ao presidente dos Estados Unidos.